Hoje é 26 de outubro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. A tentativa de golpe contra Cuba continua e os Estados Unidos nem disfarçam sua participação. Os encarregados da Embaixada Norte-Americana em Havana fazem pronunciamentos e se reúnem com os oposicionistas. Em Miami, realizam manifestações com a participação de funcionários do governo, como se o ato de 15 de novembro estivesse convocado para lá. Além disso, um representante do governo Biden já ameaçou com retaliações caso o governo da ilha não permita os atos. No momento, a situação é esta. Os promotores da manifestação pediram autorização para realizá-la. A autorização foi recusada porque o objetivo fere frontalmente a Constituição numa cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não pode ser alterada. A Constituição de Cuba diz que a opção pelo socialismo é irreversível e que essa decisão não pode ser modificada. E os atos propõem justamente a volta de Cuba ao capitalismo. Eles pediram a permissão, sabendo que seria negada. Agora, usam isso para dizer que Cuba está violando seus direitos. Há outra evidência de que a intenção deles é provocar distúrbios e não uma manifestação pacífica, como eles alegam. À primeira vista, parece estranho que tenham escolhido uma segunda-feira para os atos. Acontece que escolheram justamente o dia em que voltarão às aulas presenciais e que Cuba estará reabrindo seus aeroportos, o que deixa mais evidente a intenção de tumulto. Mas essa tentativa de golpe não consegue, nem vai conseguir parar a ilha. A diminuição dos casos de Covid demonstra a efetividade das vacinas cubanas e dá mais impulso à retomada das atividades. Na economia, estão sendo tomadas medidas importantes para estimular o crescimento. Nesse tema, o assunto principal de hoje são as MIPIMES. Esse nome estranho, MIPIME, é uma sigla para micro, pequenas e medianas empresas. Isso pode parecer pouco importante, mas não é. Pelo contrário, é um assunto que provoca muita discussão. Até 2012, praticamente todas as empresas e atividades econômicas de Cuba eram estatais, com exceção das cooperativas agropecuárias. Naquele ano, foram feitas mudanças profundas na estrutura econômica do sistema cubano. Voltou a existir a propriedade sobre imóveis e veículos, ou seja, as pessoas voltaram a poder comprar e vender esses bens. Antes, tinham somente a posse, usavam o bem, mas não podiam negociá-lo. No caso dos imóveis, podiam permutá-los, mas não vender. Além disso, em 2012 também surgiu a possibilidade de ter pequenos negócios, como trabalhadores por conta própria, o que nós chamamos de autônomos. Parece pouco, mas isso rompia o monopólio do Estado sobre as atividades econômicas. Outras mudanças foram sendo feitas ao longo desse tempo. Por exemplo, criou-se a possibilidade de organizar cooperativas não agropecuárias, que reúnem pequenos produtores de bens e serviços. Agora, com as MIPIMES, essas mudanças vão ganhar corpo. A questão é que há em Cuba mais de 2.000 empresas estatais e, ao mesmo tempo, 600 mil trabalhadores por conta própria. 52 mil desses trabalhadores por conta própria empregam outras pessoas e mais de 5 mil deles empregam mais de 3 pessoas. Ou seja, já são pequenas empresas. A nova legislação vem organizar melhor essa situação e oferecer possibilidades mais amplas a esses pequenos empresários. A principal exigência é que, para ter uma MIPIME, a pessoa seja cubana residente em Cuba. Ou seja, não basta ter nascido aqui, deve ser residente permanente no país. A possibilidade foi aberta em 20 de setembro, convocando especialmente os ramos de produção de alimentos, exportação de bens e serviços, desenvolvimento local, economia circular e reciclagem, ciência, tecnologia e inovação, manufaturas e serviços informáticos. Em menos de um mês, o Ministério de Economia e Planejamento recebeu mais de 550 solicitações de aberturas de MIPIMES, o que dá uma ideia das possibilidades desse setor.
Já foram aprovadas 102 MIPIMES. A tendência é que muitos trabalhadores por conta própria se convertam em pequenos empresários. Essas MIPIMES têm alguns benefícios em relação a outros atores econômicos. Elas pagam menos impostos que outros agentes. Os preços de bens e serviços que negociam são definidos entre as partes, ou seja, o Estado não interfere nos preços contratados. Elas não pagam impostos de importação de equipamento e tecnologias. E podem ter acesso a créditos bancários em moeda estrangeira, o que é fundamental para poder realizar importações. Isso não significa que Cuba esteja deixando de lado o caminho do socialismo. O que se propõe é que as MIPIMES caminhem lado a lado com a empresa estatal socialista, que continua sendo responsável pela maior parte da produção do país. Dias-Canel falou de tudo isso em discurso feito na reunião plenária do Comitê Central do Partido neste domingo. Com toda a autoridade de primeiro secretário do Comitê Central e presidente da República, ele falou da retomada econômica e do significado das mudanças, reafirmando a opção da ilha pelo socialismo. Falou também da preparação do golpe brando, deixando claro que Cuba não se encolhe ante as agressões. Sua frase de destaque no Grama de hoje é: estamos preparados e dispostos a tudo para defender o mais sagrado, o que nos une. Por hoje é isso. Saudações socialistas.